mais barato. O Ozempic e Mounjaro tem algum dano pro coração? Algum risco? Na verdade, eles são sensacionais. São bons pro coração? Eles, porque geralmente quem precisa é ter um negócio que chama síndrome metabólica. É como se o povo da internet gosta de falar de estar inflamado, né? Que é como se o corpo realmente está inflamado. Geralmente são as pessoas que ficam assim, pré-diabetes, diabetes, colesterol alterado, uma pré-hipertensão ou pressão alta mesmo. E aí a chance de ter um infarto talvez seja muito alta desse pessoal. E esse remédio foi tipo assim, show de bola. Todo remédio que é usado para diabetes, não sei se você sabe disso, mas ele é testado para ver se ele tem segurança cardíaca. Ele não pode fazer mal pro coração. Porque antigamente, uns 20 anos atrás, lançaram um remédio que infartou uma galera. E aí depois disso falaram assim, vixe, Maria, vamos fazer os estudos antes, então, para ver se isso daí não mata as pessoas, né? Na palavra pura e simples. E aí, depois disso, toda medicação do diabetes acaba passando por esse controle de desfecho cardíaco. Infarto, AVC, insuficiência cardíaca, arritmia, para ver se ele é seguro. E nessa de ver se eles eram seguros, na verdade, eles melhoraram até mais. Melhorou o controle da pressão alta, diminuiu o diabetes, diminuiu o colesterol, não teve menos desfecho aquele grupo que usou. E agora a gente usa assim, poxa, é porque o preço deles são muito pouco acessível. Mas frente àqueles nossos pacientes da cardio que tem algum grau de sobrepeso ou obesidade e entra nesse grupinho aqui, ele meio que aumenta os anos de vida do cara, sabe? Sério? É bem legal mesmo. Eu fiquei sabendo que ele regula até a pressão arterial, né? Sim, ele é sensacional. Ele tem outro que também foi lançado para diabetes que chama Forxiga. Forxiga, eu fazendo propaganda. Forxiga ou Jadiance, que é da apoempa-glifosina. Eles são sensacionais também. Nesse mesmo grupo, entrou como assim as drogas novas da cardiologia também. O Ozempic não é tão caro, o Mounjaro já é caro, né? O Mounjaro tá quase o dobro do Ozempic, né? E o Ozempic tá para perder a patente já. A gente tá animado com isso, porque daí você consegue aumentar o espectro dos pacientes para ser tratado, né? O paciente do SUS talvez entre pro rol de prescrição de alto custo, né? Então, assim, isso a gente tá vivendo uma era que, tipo assim... Quando ele perde a patente, outros laboratórios podem fazer. Geralmente faz mais barato, né? Então, por exemplo, assim, a gente tá vivendo a era que é, tipo assim, uma revolução do tratamento da obesidade. E por quê? Um remédio que ele é tipo uma operação, né? O Mounjaro até supera os resultados da cirurgia bariátrica. Pô, cara, e a bariátrica, assim, eu não sou médico, eu posso falar mal dela. Cara, pra mim é um mau negócio, assim, no sentido de como a pessoa fica depois, toda aquela questão de anemia, um monte de coisa que rola, Eu vou te assim. falar que é igual eu sou do transplante cardíaco, né? Troca uma doença pela outra. Então. Troca uma doença pela outra. E, na verdade, o que eu tenho de entendimento disso é que a gente tem um defeito muito grande no jeito que a gente trata eles. Porque, por exemplo, assim, antes de operar a cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter essa noção que ela não vai falar, nossa, agora eu vou virar Olivia Palito e não vou tomar nunca mais remédio. Não. Fica dependente, às vezes, de alguma injeção de vitamina, tem que ter a noção de que... O estômago pequeno... Tem que ter a noção de que precisa de dieta e exercício físico ainda, porque senão a obesidade não é uma doença curável, ela é tratável, igual eu trato pressão alta. Pressão alta é remédio todo dia, todo dia. Obesidade depois da bariátrica é também controle alimentar, ver as vitaminas, atividade física, e mesmo assim ainda pode ter reganho. Por isso que é tão legal essas canetas, porque a gente tá vendo que a gente tá controlando o negócio da inflamação crônica, a gente tá mexendo em mecanismo molecular, que o corte e costura, cortar metade do estômago e tirar, não controla, entendeu? O que eu vejo que por causa do custo, muita gente erra na questão de usá-la há pouco tempo. Pouco tempo. E aí engorda tudo de novo, né? Exatamente. Porque assim, ninguém consegue, tipo, meio que bancar ela por um ano. Digo assim, quem não tem grana, né? Mas por isso que, assim, daí o que eu faria nesse caso, assim, investiria muito num acompanhamento psicológico que você tem que ter, porque aí o médico tem que te entender, ver como que é teu padrão alimentar. Porque um tempo bom de usar ela seria um ano, tipo assim, não seria? Não tem esse tempo. Não? Isso é um negócio que a gente não pode prometer, porque, por exemplo, eu tenho paciente que eu consegui desmamar e ficou super bem, só que assim, Mas quanto tempo mais ou menos de uso, assim, em geral? Pra, assim, ter um índice, é geralmente 1 ano e meio. Então, Depende tá vendo? da pessoa, mas assim, por exemplo, essa daí, 1 ano e meio eu consegui tirar, só que assim, sabe quando aquela pessoa é extremamente disciplinada? Ela fez tudo certinho, ficou com um nutricionista, aprendeu a comer direito, faz atividade física todo dia, aí eu consegui tirar sem reganho até agora.
É assim, e a pessoa, só que você tem que ter um nível de, tipo assim, é igual eu brinco, você tem que casar com o médico. Você tem que ter um nível de sincronicidade de falar pra pessoa entender como que ela tem que comer. E não é comer dietas zoadas. Fala, putz, tô com essa dieta zoada. Não, é saber dosar as coisas gostosas que ela come, pra não também ter compulsão. Pra você tentar comer as coisas que você gosta, mas dentro de uma quantidade, entendeu? É, igual eu falei pra uma pessoa que toma Monjaro por conta, assim. Eu falei, cara, você precisava ir num médico, porque você nem sabe suas taxas de nada. Então é legal também acompanhar durante o processo, né? Sim, não melhora tudo. O negócio é bizarro. Bizarro, assim. Eu fiquei muito animada com essa. Essa daí foi incrível. Tipo assim, saiu de pressão alta, saiu de diabetes, foi um negócio assim. E ela ficou. Mas o que vai ficar? Disciplina, a boa alimentação e saber que, tipo assim, por exemplo, final de semana. Fiquei 3 dias ali saindo fora. Vi que eu engordei 1,5 kg. A pessoa tem que ter noção de voltar pro prumo. Vamos ajustar aqui. Não pode chutar o balde pra longe, sabe? Mas isso varia muito do quê? Da tua saúde mental. Eu preciso dessa saúde mental. Porque se a pessoa for muito compulsiva, isso aí não é a coisa que o cardiologista, que o endócrino vai tratar, é do psiquiatra. Né? Porque pode pôr Ozempic, cortar o estômago, que vai continuar com a doença. Vai continuar com a doença. Então, assim, a gente tem que entender muito esse paciente para saber qual que é o tipo de problema que gera a ele a obesidade. Às vezes a pessoa não come nada, fala assim, mas Fernanda, eu não como nada. Aí eu peço para ela fazer um diário alimentar. Eu falo assim, pega uma semana e vai anotando no celular, assim, tudo que você come. Aí, tipo, mas é tudo mesmo. Aí entra assim, amendoim, bolachinha, não sei o que lá. Que é hipercalórico, né? Hipercalórico. Quando a gente vai somar no final do dia, você não comeu nada que preste, vamos pôr assim, entre aspas. Então, assim, não sentou, não almoçou, não jantou. Mas durante o dia foi só beliscando, que é o padrão beliscador que a gente fala, sabe? Então, e tudo isso a gente tem que entender, porque senão a gente vai falhar no processo, entendeu? Isso que é o problema. Entendi. Então, por isso que, tipo, tem a pessoa que tem o preconceito com o Monjaro, com a Ozempic, mas ele não entende que ele tá correndo vários riscos de várias doenças. Então, por isso que é necessário usar isso, Sim. né? Não, teve um paciente meu que ele falou assim, até super amiga minha, assim, super jovem, ela falou assim, não, eu não quero usar essas canetas, por favor, eu imploro. Eu falei, minha querida, essa caneta limpa o fígado, que é uma beleza, é um dos tratamentos padrão, vamos usar. Ajuda na gordura no fígado? Falei, você precisa disso pra ontem, porque tava gordura avançada. E ela, eu não quero usar esses negócios, eu vou ficar dependente. Pode encomendar a minha aí, pessoal, depois dessa conversa. Não, juro, é assim, eu até zoo o pessoal, falo assim, a indústria tinha que me contratar, que eu falo tão bem desse negócio, porque realmente é uma revolução. Era algo que a gente não tinha o que fazer, como a gente disse no começo. Era meio que cuidar as consequências. Hoje eu já tô conseguindo retirar aquilo dali. Então, Fê, eu tomei, só que eu vacilei, assim, eu perdi bem, tomei por 5, 6 semanas. Tomo qual? Tomei o Monjaro. Só que, eu engordei tudo que eu perdi. Tipo assim, aconteceram umas coisas e tal, tive uns probleminhas, aí rolou, eu tive uma neuropatia facial, uma coisa assim. Nossa. E aí tinha umas dores, umas coisas assim, sabe? Até eu tô tratando ainda. Mas você teve do trigêmeo? Não, mas eu não tive aquela dor do trigêmeo que todo mundo fala que é horrível. Eu tive de um nervo, assim, aí ficava tipo uma dormência, umas coisas assim. E aí eu desanimei, fiquei triste, não fui treinar, acabei comendo um pouco mais, ganhei todo o peso. Então eu acabei vendo que tem esse lance de que tem que ter uma continuidade, né? A gente só fala de desmame se, assim, hoje, vou te falar assim, honestamente, hoje a gente não tem essa resposta, porque a gente tem que pensar assim, se obesidade é o tratamento é doença crônica, ela é tratada igual doença crônica. Tipo assim, minha mãe toma remédio da pressão alta, eu não vou tirar o remédio da pressão alta. Só tiraria se ela fosse super obesa e ela perdeu 40 quilos e isso acontece realmente. Aí meio que cura a pressão alta. Agora, perto de uma pessoa que não tem outro fator, é doença crônica. O Ozempic, o Monjaro, essas canetas que vêm, elas vêm com essa proposta emagrecedora. Aí você fez a pergunta de 1 milhão. Quando que tira isso daí? Depende muito do teu metabolismo e da tua disciplina.
mesmo se a disciplina for boa, às vezes na hora da retirada, e isso é o que está acontecendo com a maioria dos que estão usando comigo. Eu tento reduzir a dose e já tenho um ganho assim, de 2, 3 quilos. Sim. E a pessoa fala assim, cara, não mudei nada, eu tô seguindo o Nutri lá, não. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho controle e nem você tem controle. É coisa de mecanismo molecular das suas células. Eu sempre falo isso pra galera. Se você não fizer, mesmo com Monjaro, você não vai emagrecer. Sim. O pessoal acha que é um milagre, né? Não é, né? Não é. Mas, assim, em tese, ele até te emagrece sozinho mesmo, sem dieta e treino. Só que aí a gente entra em outro problema. Sabe o que é sarcopenia? Já ouvi falar, não sei o que é. Sarcopenia é a perda de massa muscular. Sim. Então, assim, a partir dos 45, 50 anos, a gente perde bastante massa muscular. Com o Ozempic, as canetas, fizeram até estudo falando assim, poxa, o pessoal tá perdendo massa muscular. Mas é que muda muito o padrão alimentar. A maioria das pessoas, principalmente quem usa sozinho, manda a injeçãozinha lá e, tipo assim, caraca, tô brilhando, que eu tô comendo uma vez por dia só, e aí tô perdendo rapidão. Só que qual que é o problema? Tá perdendo mesmo, tá desidratando e tá perdendo músculo junto. Aí que vem aqueles memes da internet que é a cabeça do Ozempic, né? Porque eu perde muita massa muscular. Então, qual que é o equilíbrio? Eu tentar chegar numa dose contigo que você consiga se alimentar umas 3 refeições que te dê fome, a pessoa talvez não vai sentir mesmo, mas que eu preciso nutrir teu corpo. Mesmo que você fale assim, Fernanda, tem uns que me xingam. Fala assim, mas eu tô ficando nauseada, eu não tô aguentando. Fala assim, não, mas vamos de whey, dieta líquida, e eu preciso que você ponha nutrição. Porque senão, ainda mais você é jovem, você vai perder massa muscular. Eu não tive nada disso, você acredita? Tipo assim, não sei se é por organismo, não tive náusea, não tive também. nada. Então, assim, é necessário que você tenha uma nutrição adequada para esse pós, né? Porque eu preciso que o jovem, o quê? Emagreça, sim. Mas emagreça com saúde, né? Que não fique sarcopênico, senão eu tenho um problema. A relação também de quando você não tem músculo é pior pro coração, né? É pior pro coração a longo prazo, né? Porque a tendência é você ficar aquele falso magro daí. Porque daí a pessoa fica, não aguenta erguer tanto peso na academia, começa a ficar com medo de comer carboidrato que engorda de novo, tem esse mito. Então, assim, tudo isso tem que casar muito. O ponto inicial de ter um nutricionista é justamente para ele calcular para você. Não é para você ficar, tipo, que é pirâmide, né? É para você realmente entender, falar assim, não, poxa, o que eu tenho que comer é isso, e te ensinar até onde você pode ir na pizza, até onde você pode ir no macarrão, para você também não é ficar restrito a eu nem gosto de falar dieta, é tipo reeducação alimentar mesmo, pra você aprender a se alimentar, né? E isso é essencial para eu conseguir tirar o remédio depois. Não, eu gostei da sua via, eu acho que com você daria certo, porque eu gosto mais dessa via de o quão perto você tá de morrer. Funciona pra mim essa... É isso. Esse tipo de tratamento funciona pra mim. Porque eu tenho muito medo de coisa assim. Então, às vezes, o médico que é muito bonzinho não faz o cara mudar, né? Não, mas assim, não sei, eu tenho cara de boazinha, será? Você não, então. Que bom. Eu digo assim, mas isso que eu tô falando, é o contrário do que você tá falando. Bonzinho que eu digo que é de não mandar a real pro cara, né? Não, eu geralmente, até os meninos que fizeram clínica comigo, né, meus colegas médicos e de profissão, eles sempre brincavam comigo na residência, falavam assim, não, a Fernanda dá notícia péssima, assim, e sorrindo, como mas se não isso que fosse faz nada. o cara mudar. E eu acho que eu aprendi muito isso, que é tipo assim, você tem que entender o seu problema, você tem que entender o que tá acontecendo, porque senão você terceiriza tudo pra mim. E aí você vai chegar na hora de usar seu remédio, você vai falar assim, será que eu tomo esse negócio hoje aqui? Acho que não tô sentindo nada. Esse é o grande chavão de quem vai pro cardiologista.